Fala, povo do canal da Sacre, tudo bem com vocês? Por aqui Ângelo Milocchi, analista de conteúdo da Sacre Investimentos, para mais um relatório fechamento mensal referente ao mês de junho. Já está comigo aqui na tela, eu vou chamar também o Gustavo de Gasperi, que é o head de renda variável da Sacre, e vai falar um pouquinho dos acontecimentos, né, dos principais fatos aí que marcaram o mês passado. Já vou pôr a lâmina aqui na tela, então. Sejam bem-vindos então a mais um call de fechamento mensal da Sacra Investimentos. Como de costume, a gente começa falando aí um pouquinho do cenário local, né? Já na tela o Ângelo vai colocar os indicadores aqui do Brasil, né? A gente teve um mês que foi um mês bastante volátil para os mercados, né? Um mês onde a preocupação com recessão econômica global ficou cada vez maior, né? E a gente viu aí o Ibovespa sofrendo junto com os mercados internacionais e acentuando forte queda, também puxada pelas commodities, causando aí eh, eh, esse conflito aí entre os investidores, né? A gente vê essa preocupação bastante acelerada também internamente. A questão fiscal do país, ela vem preocupando bastante, uma vez que o governo ele está cada vez mais colocando subsídios para tentar impor aí uma forma de conter a inflação, e isso acaba também aumentando a percepção de risco com relação ao Brasil, tá? Com isso, a gente teve nossa bolsa terminando o mês aí com forte queda de 11,5%, né? Com isso zerando os ganhos do ano, né? E fechando primeira metade do ano com queda aí de 5,9%. Tá? Olhando para os dados econômicos, né, a gente teve o IPCA 15, que registrou uma variação positiva de 0,69% em junho, na base mensal, um pouco acima dos 0,62% esperados pelo consenso de mercado. Mas ainda assim foi um avanço bem mais contido, né, quando a gente compara o comportamento do índice nos primeiros meses deste ano. Tá? A gente teve também a reunião do Copom, que subiu a taxa Selic em meio ponto percentual, agora em 13,25% ao ano. No comunicado pós-reunião, o comitê indicou um outro aumento de igual ou menor magnitude na próxima reunião em agosto. Tá? E a taxa de desemprego caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio, a menor taxa trimestral desde janeiro de 2026 e o menor para o período desde 2015, tá? Superando também as expectativas do mercado, que era uma taxa de 10,2% no desemprego. Na política, né, o governo ele tem sinalizado medidas de expansão fiscal para compensar o aumento de preços dos combustíveis, dentre elas a criação do auxílio caminhoneiro e o programa Vale Gás, né? Somado a essas medidas, o gasto total acima do teto de gastos constitucional ele pode ultrapassar 50 bilhões de reais, né? E isso fica como um alerta para os investidores, né? O mercado, sempre quando a gente fala em superar o teto de gastos, o mercado não olha isso com bons olhos, tá? Agora entrando um pouquinho no cenário internacional, né, a gente começa falando um pouco de Estados Unidos, tá? Então, o S&P 500 ele fechou o mês em queda de 8,39%, tá? E acumula queda aí de 20,58% no primeiro semestre deste ano, tá? Para conter a inflação, os bancos centrais globais eles começaram a apertar suas políticas monetárias, né? Então, essa inevitável alta dos juros ela pode levar a uma contração de demanda e desaceleração econômica e o aperto nas condições financeiras, né? Com isso, a probabilidade de uma recessão ela aumenta significativamente, e foi justamente isso que o mercado precificou no mês de junho, tá? É, Após a reação negativa do mercado, os dados de inflação americana, o Federal Reserve ele elevou a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais para uma faixa de 1,5% a 1,75%. Esse foi o maior aumento nos juros americanos nos últimos 28 anos. E nos dados econômicos, as vendas no varejo vieram abaixo do esperado, assim como os dados de produção industrial também lá nos Estados Unidos. Tá? O PMI composto ele desacelerou para 51,2 pontos em junho, contra 53,6 do mês anterior, recuando a uma nova mínima aí dos últimos 5 meses. Tá? Então, os indicadores econômicos eles já começam a mostrar sinais aí de arrefecimento da economia americana. Falando um pouquinho agora da China, né? A China
os dados econômicos eles começam a apresentar melhoras, né? A gente vê a China ainda um pouco na contramão do resto do mundo, principalmente com as medidas de flexibilização da política de Covid zero, tá? E os estímulos também anunciados pelo governo chinês no mês passado. A gente teve então a produção industrial que ela cresceu 0,7% no comparativo anual, bem acima da expectativa de uma contração de 0,9 que era esperado pelo mercado. Então, foi um dado aí que surpreendeu muito positivamente o mercado. E já as vendas no varejo caíram 6,7% na comparação anual, enquanto os analistas esperavam uma queda de 7,1%. Tá? Outro dado bastante expressivo da China foi o dado de exportação do país, que saltou 16,9% em relação ao mesmo mês de 2021. Foi a maior taxa de crescimento desde janeiro e mais que dobrou o apontado pelo consenso de mercado. Tá? O presidente da China, né, o Xi Jinping, ele reafirmou o compromisso do país em cumprir a meta de 5,5% de crescimento em 2022 e implementará incentivos macroeconômicos mais eficazes, mesmo em meio à política de zero Covid. Tá? A declaração ela foi muito bem recebida pelo mercado, como um sinal de mais estímulos econômicos pela frente. Com isso, a Bolsa de Xangai teve alta aí de 6,66% no mês de junho. Tá? E passando agora para o nosso último indicador, né, a gente volta para o Brasil falar um pouquinho dos fundos imobiliários por aqui. A gente tem então o IFIX, tá? O IFIX ele teve uma performance de queda de 0,88% no mês de junho, tá? Então no acumulado do ano ele tem perdas de 0,33%, praticamente estável, né, nesse primeiro semestre do ano. Tá? A gente teve os FIIs do segmento de lajes corporativas, eles reportaram uma queda na vacância para 23%, antes um índice de 26,2% em julho de 2021. A entrada de novos inquilinos ela vem superando gradativamente aí as devoluções nos últimos meses, e o futuro do setor ele permanece ainda em debate, dado que a gente não sabe como as empresas elas vão continuar discutindo essa questão do modelo de trabalho, né? Qual é o modelo de trabalho mais adequado às suas necessidades, tá? O mercado de fundos imobiliários ele segue oscilando bastante entre ganhos e perdas, dada a incerteza com relação à inflação e a questão fiscal do país também, sobretudo com relação ao possível ciclo de alta da Selic, tá? A gente espera ver alguma melhora para esse mercado quando tivermos aí mais clareza com relação ao término do aperto da política monetária e combate à inflação por aqui. Da minha parte, eu acho que é isso, Ângelo. Obrigado aí por passar os slides. Estou à disposição de vocês. Valeu, Gustavo. Obrigado então pela sua participação. Agora, para continuar aqui o bate-papo, eu vou chamar o Diego, head de renda fixa da Sacre, que já está aqui comigo também, para falar um pouquinho do desempenho das commodities minerais e do mercado de juros futuros também. Olá, Ângelo. Olá, clientes da Sacre, tudo bem? Vamos aqui falar um pouquinho sobre as commodities. Aguardando que o Ângelo colocar o slide, está na tela, né? Maravilha. Começando então sobre o movimento do petróleo, né? Foi um declínio mensal à medida que os investidores se preocuparam aí bastante com esse potencial recessão, né? E os impactos na demanda, né? Nos últimos dias aí, me parece que ter uma recessão é quase que inevitável, né? Alguns se perguntam quando e como ela será, né? Se será com impacto mais forte, se ela vai ser mais leve, enfim. E então essa preocupação geral com essa possível recessão iminente, mesmo com a oferta global de combustível apertado, pesou bastante, né? Então, e a volatilidade também no petróleo, ela ocorre por incertezas com o próprio mercado do petróleo, né? Que envolve aí os principais produtores globais. A gente está vendo aí uma série de sanções em relação à China e outras produtoras globais, então é um mercado muito incerto, né? Algumas semanas atrás voltou a se falar também de um possível acordo da China com o Irã, por exemplo, no qual, se isso acontecer, certamente será injetado, né, alguns milhões de barris aí por dia no mercado global. Então, enfim, então é um cabo de guerra, né? Essa incerteza aí de oferta e demanda do petróleo, né? Alguns dados, algumas notícias pesam bastante aí, que talvez com uma oferta cada vez mais apertada, e algumas outras notícias pode ser que dê um alívio, mas de fato é que o petróleo teve uma queda aí de 6,35 no mês, fechando aí praticamente a $112
a cotação do petróleo Brent, né? E o minério de ferro, esse sim, teve uma queda bem forte, né? Uma volatilidade muito grande no mês, com um movimento aí que nós chamamos de sell-off, né? Um movimento de queda aí de forte venda, basicamente aí com essas restrições como um todo. O Gustavo até já comentou, né? A China vem lutando, a gente sabe disso, contra os surtos da Covid-19 em todo o país, com testes em massa, novas restrições, inclusive na cidade já está bem desgastada, que é Xangai, né? O Gustavo comentou, a gente tinha uma política de Covid zero muito forte, né? Muito restritiva na China, isso desde o ano passado, e aí houve, digamos assim, uma certa flexibilidade na primeira quinzena do mês, mas a segunda quinzena do mês de junho já voltaram a ter algumas restrições, como eu comentei, principalmente em Xangai, né? E aí isso faz o quê? Uma consequente menor demanda, né? Que faz com que a commodity fechasse aí no campo negativo do mês, né? E preocupações também, tá? Com recessão global pesou bastante contra, mesmo com alguns dados econômicos positivos aí na China divulgado durante o mês, tá? E falar um pouquinho do ouro, né? O ouro aí uma queda de pouco mais de 2% também. O metal precioso acumulou essa queda mensal e basicamente por dois motivos, né? Foi pressionado aí o preço para baixo, né? Como mostra o slide, pela forte alta do dólar, né? O índice desse DXY, né? Que acaba medindo essa cesta aí contra as principais moedas contra o dólar, teve alcançado sua máxima de 20 anos, né? Então realmente um dólar forte, ele faz com que essa commodity aí, ela fique mais cara, né, mais inacessível, digamos assim, mais custosa para os países que têm outras moedas base, né. E também a alta das taxas dos títulos norte-americanos, os famosos treasuries, ou os bonds norte-americanos, a gente sempre usa como referência o T10, né. Então, uma alta aí nos bonds norte-americanos e uma alta do dólar impactaram diretamente dessa commodity metálica, mesmo com toda essa questão de inflação global, né? Então, assim, a gente percebeu que o que eu mais falei aqui que impactou diretamente essas três commodities foram risco de recessão global e dólar forte. Então, aqui acabou até sendo que quase que um Ctrl+C, Ctrl+V dos motivos, né, que levaram aí essas três commodities a terem uma performance negativa no mês de junho, tá? Vamos falar um pouquinho agora, Ângelo, sobre nosso juros futuro, né? Legal, tá na tela aqui já. Então, assim, tentar fazer de maneira bem resumida também, a curva de juros futuro apresentou aí uma elevação gradual, como está bem nítido no slide, né? Em relação aos vértices de fechamento, sendo o maior impacto nos vértices intermediário e longo, né? Adicionando basicamente mais prêmio ao aumento da percepção de risco fiscal, né? Começou aí por uma PEC dos combustíveis, abrindo espaço aí para os gastos acima do teto, como o próprio Gustavo já mencionou. Ou seja, a gente sempre é comum, né, aqui no Brasil a gente falar dos riscos fiscais, é o que incorpora basicamente esse prêmio de risco na curva de juros. E nos últimos meses aí, a questão global, essa questão de inflação global, entre outras notícias, outros fatos, fizeram com que a gente tivesse um certo estresse na nossa curva de juros. Porém, o risco fiscal local, né, digamos assim, os problemas locais nossos aqui do Brasil voltaram à tona, né? Então, isso está diretamente ligado e está impactando na curva de juros futuro, né? Então, assim, um resumo dos principais pontos de atenção, o Gustavo já comentou aí a taxa de desemprego, vendo surpreendendo positivamente. Vou reforçar que o IPCA de junho subiu a 0,67, né? No ano acumulou uma alta de 5,49, né? Claro, bem acima já da meta, né? Está extrapolado que é uma meta do Banco Central de 3,5 do ano e acumula nos últimos 12 meses, né? Então de julho de 2021 a junho de 2022, uma alta de 11,89, tá? Olhando daqui para frente, né? Os próximos passos, o IPCA sim deve seguir essa tendência aí deflacionária, né? Seguindo basicamente a sanção da Lei Complementar 194, que reduz aí o ICMS sobre eletricidade, combustíveis, comunicação e transporte público, né? Então, e alguns analistas aqui já estão comentando na grande possibilidade que em julho e agosto tenhamos deflação, né? Então,
É algo realmente que deve aí dar uma bela de uma arrefecida nos próximos dados aí divulgados de inflação oficial no país, né. Então, assim, esse tema realmente é muito importante e ele vem impactando diretamente a renda fixa, né, através dos prêmios de riscos. Basicamente porque essas PEC dos benefícios sociais, né, que foi aprovada aí no Senado brasileiro, no qual reconhece o estado de emergência até o final de 2022, permitindo assim ampliar o pagamento de vários benefícios sociais, o pacote no orçamento total mais de 42 bilhões de reais. Então, todas essas medidas serão válidas até o final do ano. Então, deste modo, vai ser dispensada aí a observância de teto de gasto, regra de ouro e da necessidade de compensação fiscal. E essa proposta que já foi aprovada aí no Senado está tramitando agora, nessa semana aí que nós estamos falando, a semana do dia 11 de julho, na Câmara dos Deputados, e que tudo indica deve ter uma aprovação, digamos que fácil, né? Deve ser aprovada rapidamente. Então é muito interessante, né? Todas essas medidas que o governo vem fazendo aí com essas PECs e, enfim, leis complementares, para que de fato a gente tenha um arrefecimento considerável na inflação, no curto prazo, digamos assim, que uma hora a conta chega, né? Isso é bom no curto prazo, falando como um cidadão, os preços a gente vê uma melhora, combustíveis, energia elétrica, enfim. Porém, gera um ruído, né, um problema fiscal para o longo prazo, que aí tem que ter feita, tem que ser feitas outras medidas, talvez, para que cubra essa conta, né? A conta tem que fechar. E por esse motivo de trazer uma tranquilidade, digamos assim, se eu posso dizer, no curto prazo da inflação, o estresse está sendo sentido já no futuro, por isso que nossa curva de juros como um todo no mês teve uma alta bem significativa e temos aí patamares próximos a 13% nos juros futuros de médio e longo vencimento, né? Então, vamos ficar de olho aí e realmente verificar como é que vai ser o comportamento desse mercado após os novos dados de inflação, entre outros, de arrecadação do mês de julho, tá bom? Pessoal, minha parte é essa. Até a próxima. Bom, agora para falar de agro, eu vou chamar o head de commodities agrícolas aqui da Sacre. Já está comigo o Alípio. Tudo bem, Alípio? Opa, tudo bem, Ângelo? Tudo bem, caros clientes da Sacre? Vamos lá. Em relação aos commodities agrícolas, tivemos dois fatores que impactaram nesse último mês de junho, tá? Principalmente a situação sanitária com a China e o clima, eles foram os protagonistas. Então, nesse sentido, a aversão de risco ela prevaleceu em todo o mercado, principalmente considerando o quadro inflacionário nos Estados Unidos. O reflexo para o mercado de commodities acabou sendo negativo, como a gente pode ver as cotações das principais commodities, né? Então, de 3 das 4 que a gente acompanha encerraram o mês negativo. E isso também foi considerado em função do fortalecimento do dólar global também, que é baixista para os preços, tá? Além da perspectiva de destruição da demanda. Então, isso pode entrar dentro de um conjunto de elementos que são utilizados para a formação de preço no curto prazo. Considerando isso, né, esses dois fatores, que, repetindo, situação sanitária na China e clima, que foram os protagonistas, a gente entra agora em cada commodity agrícola, tá? Primeiro, em relação à soja. A colheita no Brasil ela acabou sendo ofuscada pela tensão em relação ao plantio nos Estados Unidos. Então, foram emitidos diversos relatórios do ISDA durante o mês, em que o mercado ficou na dúvida sobre a produção americana. A finalização da colheita de soja no Brasil, sem grandes surpresas, após expressiva redução nos números em fevereiro, ao mesmo tempo que a condição climática preocupa nos Estados Unidos, resultou em preços mais elevados para o grão e a gente viu a soja negociar em torno de quase $17 o bushel, né? A Conab também estimou em seu último relatório uma produção doméstica de 124 milhões de toneladas, isso falando já em relação ao Brasil, e a relação entre estoque e consumo global ela está abaixo de 25%. Então, essa relação ela está bastante apertada. Nesse sentido, a produção dos Estados Unidos ela representa uma esperança para o equilíbrio nesse quadro, tá? O que o mercado agora segue de olho em relação à soja? A finalização do plantio e o processo de maturação da safra lá nos Estados Unidos, junto à demanda da China. Esses são fatores que serão essenciais para a formação de preço, tá?
Já em relação ao milho, a gente percebe uma queda de 4,28 aí durante o mês, negociando a R$ 84,00 a saca. O último mês foi marcado principalmente pela aceleração do plantio nos Estados Unidos e pela expectativa de escoamento do grão ucraniano, mas também incerteza em relação ao clima, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E isso sustenta os preços em patamar mais elevado em relação ao mês de junho, tá? A Conab apresentou estimativas ainda favoráveis para a segunda safra do milho no Brasil, que já entra em período de colheita, mas deixou claro que existem riscos relevantes para o número final, principalmente devido ao clima nesse período do ano. Este mês também será marcado pela transição, né? Porque a gente passa de um período de plantio para atenção em relação ao desenvolvimento da lavoura nos Estados Unidos. O que o mercado fica de olho em relação ao milho? Ao clima nos Estados Unidos, que vai ser muito relevante para o milho, e os mapas climáticos no Brasil, né, que também recebem atenção a partir de agora, devido à possibilidade de geadas. Então, de olho nisso. Em relação ao boi gordo, foi a commodity que subiu 6% no mês, negociando a R$ 331,00 a arroba do boi gordo. O aumento dos abates e o mercado doméstico fraco, eles deixaram os preços estáveis. Então, melhorou essa questão de abate por parte dos frigoríficos. O comércio com a China segue bastante forte, mas a demanda doméstica ainda está em ritmo muito lento, né? E o crescimento sazonal dos abates impede que os preços alcancem patamares ainda mais altos. A gente passa por um período também de deterioração das áreas de pastagem. Isso faz com que o produtor rural disponibilize mais animais para os frigoríficos, né? Então, nesse sentido, os preços permaneceram estáveis por uma situação de oferta e demanda equilibrada, mais uma vez, por consumo externo muito forte, com a China importando quantidades acima do padrão histórico e o mercado doméstico bastante enfraquecido, dado essa alta inflacionária que a gente está vivendo, né? Então, o mercado segue de olho na comercialização externa, que segue muito positiva, enquanto o consumo interno não apresentou sinais de melhora, né? Então, o terceiro trimestre de 2022 ele pode apresentar preços melhores, mas o curto prazo ele é bastante desafiador ainda para o pecuarista. E já em relação ao café, uma queda de 1,67% no mês, negociada a $283 a saca. A negociação voltou a apresentar viés comprado devido aos novos dados que renovaram o temor em relação ao quadro muito apertado da oferta. As condições climáticas registradas durante o desenvolvimento da safra de 2022 de café, elas foram determinantes para uma nova estimativa de produção da Conab, que foi apresentada em 19 de maio agora, de 53 milhões de sacas, um acréscimo de 5,7 milhões de sacas em relação ao ciclo anterior. Então, o mercado segue de olho no conflito com a Europa. Esse é um fator que segue decisivo para as negociações de café. Mas o noticiário climático em Minas Gerais, ele recebe protagonismo devido à possibilidade de geadas. Então, essas são as informações do mercado agrícola no mês de junho de 2022. Tá certo, Alípio. Obrigado, então, pela sua participação. Bom, então agora eu quero chamar o Leandro Ferreira, que é o Head de Corporate aqui da Sacre, para falar um pouco das moedas e também das criptos. Vamos lá, tudo bem, Leandro? Fala, Ângelo, tudo certo? Amigos, tudo certo? Vamos lá, um mês bem agitado aqui no cenário de moedas, tá? A gente pôde ver aí o nosso real apanhando bastante frente às moedas fortes, e o DXY mostra de fato essa aparente, né, aversão a risco que a gente vem tomando. Inclusive já esse mês já começou quente, né? A gente já tá vendo o DXY aí decolando, tá? Um destaque aqui vale para o euro, tá? O euro, a zona do euro não tá nada bem, né? A parte da inflação lá tá pegando muito forte, tá batendo recorde cada vez mais, tá? E agora esse começo de mês já vai mostrar que um pouquinho de julho vai ser um pouco mais quente ali para o euro, mais do que para o dólar, tá? Então, nosso real teve aí a desvalorização e voltando aí para casa dos 5,25, tá? O euro chegando aí em 5,51 e a Libra 6,40, tá? O DXY aí renovando máximas cada vez que passa o tempo, né? Cada vez que a inflação é falada, ele renova máximas pela aversão a risco, chegando aí em 104,75, tá? No campo aqui das criptos, a gente infelizmente vê uma correlação muito forte com os ramos de tecnologia lá das ações dos Estados Unidos, da Nasdaq, tá?
e a gente viu o Ethereum e o Bitcoin afundarem, chegando aí até uma mínima de 18 mil, né? Mas aí recuperando um pouquinho, fechando em quase 20 mil dólares, e o Ethereum chegando numa mínima aí de 880, 900 dólares, aí numa pegada aí de queda muito forte, tá? Então hoje não se fala mais na questão da atualização do Ethereum, né? Acho que o cenário mostra um pouquinho desse pânico e desse medo, né, com relação à inflação, de até onde vai essa inflação no campo global, né, até onde vai bater esses números recordistas e até onde os juros têm que subir para que isso seja controlado. E com isso, todas as moedas emergentes acabam perdendo, tá? Então, mais ou menos é isso. Cenário desafiador, né? Cenário de inflação, e vamos ver até onde que a gente precisa chegar para poder conter todo esse pânico, todo esse medo do investidor global. Então a gente encerra mais um fechamento mensal aqui com os especialistas da Sacre referente ao mês de junho, para você que é o nosso cliente ficar, né, antenado e aí acompanhar o que movimentou o mercado no mês passado e também já se preparar para esse mês que ocorre agora. Se você ainda não segue a Sacre nas redes sociais, fica o convite e eu te espero para falar com vocês de novo no mês que vem. Até lá!